A paz do Senhor a todos. Bom dia novamente. São 5h18 da manhã nesse momento. E hoje nós vamos entender o quanto é importante a gente ouvir a palavra de Deus, mas entrar em concordância com ela, que vai muito além de dizer o amém na hora que alguém está pregando a palavra, na hora que alguém está expondo, falando sobre a palavra, você diz amém em concordância. Então não basta apenas ouvir, mas, acima de tudo, praticar a palavra. E é por aí que nós vamos andar hoje, de acordo com a vontade do Espírito Santo. Convido vocês a curvarem a cabeça de vocês e a orar comigo. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento. Obrigado, Santo Deus. Muito obrigado por mais esse dia. Obrigado, Pai, que podemos nos levantar para ler a tua palavra, nos regozijar sobre ela. Obrigado, Senhor, porque nós temos um teto para morar, uma cama aquecida para deitar, um teto para nos proteger. Acima de tudo, porque o teu Espírito Santo está conosco o tempo todo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não tem deixado faltar nada, nada. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Paizinho eterno, Deus de maravilhas, de misericórdia, nos proporciona hoje um dia maravilhoso. Provê para nós o pão de cada dia, Senhor. Enche-nos com o teu Espírito Santo, nos dá sabedoria para guiarmos nesse momento, para caminharmos conforme a tua boa, perfeita, amável e agradável vontade. Faz, Pai, faz conforme a tua vontade nas nossas vidas. Nós entregamos, Pai, as nossas vidas a Ti. Nós entregamos as nossas vidas a Ti. Cuida de nós, Paizinho, mais uma vez, nesse dia. E enche-nos com o Teu Espírito Santo para que nós possamos entender a Tua palavra e, acima de tudo, aplicar em nossas vidas. É o que nós oramos aqui e te agradecemos. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bom, vou compartilhar minha tela. E nós vamos falar a respeito, hoje, da vida de Sansão. E nós vamos começar em Juízes, no capítulo 13, do versículo 1 ao 5. Nós vamos fazer várias leituras hoje. E vamos iniciar por ela. Então, quem encontrou já pode ir lendo Juízes, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo de número 15. Perdão, 15 não, ao 5. Juízes 13, do 1 ao 5. Amém. Amém? Vou ler. Amém. O nascimento de Sansão. Os israelitas pecaram outra vez contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que sofressem 40 anos nas mãos dos filisteus. Havia um homem chamado Manoá, que era da cidade de Zora e pertencia à tribo de Dá. A sua mulher não podia ter filhos. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse: você não pode ter filhos e por isso nunca foi mãe. Mas agora você ficará grávida e terá um filho. Versículo 4. Não tome vinho nem cerveja e não coma nenhuma comida proibida. Versículo 5.
porque você ficará grávida e dará à luz um filho. Não, não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como narizeu, nazireu, desde o dia do seu nascimento. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Amém? Amém. O livro de Juízes, ele é bem peculiar, né? Eu falo peculiar porque o povo, ele era abençoado, vivia bem durante muito tempo, depois pecava, entrava em ruína, era escravizado, passava por muitas aflições, orava, se arrependia dos seus pecados, Deus mandava um juiz, o juiz libertava seu povo, abençoava o povo passava mais um grande tempo bem, depois pecava, depois que pecava, entrava em desespero, vinham os problemas, eram escravos, eram açoitados, presos, humilhados, oravam, se arrependiam, Deus mandava um juiz, o juiz livrava abençoava o povo passava mais um tempo bem, pecavam de novo, aí Deus, aí eles eram novamente humilhados e viviam nessa gangorra. E aí Deus mandava, eles oravam, pediam perdão dos pecados, Deus mandava um juiz, o juiz em seguida, o juiz em seguida livrava o povo, Deus abençoava o povo vivia bem, e assim era um grande ciclo inacabável. O livro de Juízes é o tempo inteiro, assim, do início ao fim. E em Juízes 13, nós começamos a observar aqui a história de Sansão, que foi um homem levantado pelo próprio Deus, logicamente, para livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Ele foi levantado para isso. Ele era um menino narizeu, ele não podia cortar o cabelo, não podia beber vinho, não podia comer carne de bicho morto. Então, assim, existiam várias restrições que ele não poderia fazer. Ele era uma pessoa escolhida para Deus para livrar o povo de Israel da cobiça do mundo, dos problemas com os filisteus. O grande problema disso tudo não é isso daí, porque isso daí é a solução. Deus manda essa ação para resolver o problema. O grande problema disso tudo está nas escolhas que Sansão fez para a sua vida. O grande problema está nas nossas escolhas. Vira e mexe, nós fazemos más escolhas e essas más escolhas nos trazem problemas. Isso nos leva a problemas. Muitas das vezes a gente fica falando, Senhor, o Senhor não vai nos ajudar? Quando Deus diz, olha, eu já te ajudei. Esse problema aí, a culpa não é minha, não. Aliás, problema nenhum, a culpa é minha, a culpa é sua. A culpa são de vocês. Vocês que fazem más escolhas. Isso é desde sempre. Eu falei para comer de todo o fruto do jardim. E ainda disse, não come desse fruto. Desse aqui você não come, ele traz morte. Ainda assim, você foi lá e comeu do fruto. Má escolha. Má não, péssima escolha. Então, o problema está na escolha. Vamos ver isso daí em Juízes 16. Avança um pouquinho na sua Bíblia.
Quem encontrou, vai lá para Juízes 16, versículo 16 e versículo 17. A escolha de Sansão, antes de começar a ler, a escolha de Sansão foi se envolver com uma mulher filisteia. Essa mulher filisteia, ela era do povo que ele deveria livrar Israel. Então, ao invés de Sansão se concentrar na missão dele, ao invés de Sansão se concentrar em servir ao Senhor, Sansão queria outra coisa para a vida dele. E o problema não era ele se casar com uma mulher. O problema não era esse. O problema foi a péssima escolha que ele fez. Ele resolveu se casar justamente com alguém que não estava com Cristo, não estava com Deus. Ele resolveu, Sansão, se casar com uma mulher filisteia. Uma mulher que fazia parte do povo que estava oprimindo Israel. E é claro que a gente sabe, é claro que nós sabemos, que Deus não compactua com o pecado. E então, a gente presencia aqui um grande problema. Esse grande problema é o que acontece, começa a ficar mais acentuado, começa a piorar a partir desse momento. Porque a partir desse momento, Sansão, ao invés de se arrepender dos pecados e voltar os olhos para o alvo, ele começa a brincar com o pecado. Então, se você achou, ligue o microfone e lê para nós aí Juízes 16, versículo 16 e versículo 17. 16, 16, 20. Isso. 16, aqui. Juízes, capítulo 16, versículo 16 e versículo 17. Amém. Diz assim. E ela continuou a perguntar isso todos os dias. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela que já não aguentava mais. E acabou lhe contando a verdade. O meu cabelo nunca foi cortado, disse ele. Eu fui dedicado a Deus como natureza desde que nasci. Nazireu, desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força, ficarei fraco e serei como qualquer um. Olha, existe um pecado. O pecado, ele está ali. O problema é ficar brincando com o pecado. O problema de tudo também é ficar brincando com o pecado. Aqui, em Juízes 16 e 17, já é o momento final em que Sansão revela para Dalila que se cortasse o cabelo dele, ele perderia força. Esse versículo
Esses versículos 16 e 17, obviamente, que eles antecedem a brincadeira que Sansão estava tendo com o pecado. Se você olhar, eu quero passar aqui os olhos pelos versículos anteriores. Pelos versículos anteriores. Versículo 6. Disse, pois, Dalila a Sansão. Então, no capítulo 16, no versículo 6. No 16, versículo 6. Juízes 16, 6. Disse, pois, Dalila a Sansão, declara-me, peço-te, em que consiste a tua poderosa força? Versículo 7. Sansão fala mentira. Falou mentira, ele me enrolou aqui. Versículo 10. Então disse Dalila a Sansão, eis que zombastes de mim, e me disseste mentira. Declara-me agora, com que poderia ser amarrado. E ele disse, se me amarrasse fortemente com cordas novas, que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Sansão mente de novo. A Dalila faz isso. A Dalila pega cordas novas, amarra a Sansão, e aí Sansão pega, fala, ela vai e indaga de novo. Versículo 13. E disse Dalila, até agora zombaste de mim. Então, assim, Sansão, ele fica o tempo todo brincando com essa mentira. E se você fizer isso, perca força. Se você fizer isso, perca força. E ela vai fazendo, e ele vai brincando com ela. A mentira que Vai brincando com ela. Até que de tanto ele brincar com o pecado, de tanto ele falar uma mentira atrás da outra, de tanto ele brincar com o pecado, ele fica de saco cheio, de tanto aquilo ali importunar ele, e de tanto aquilo importunar ele, ele começa a falar, de fato, ele entrega o ouro para Dalila. Ele entrega o ouro para Dalila. Às vezes a gente está ali no pecado, vê que o que a gente está se envolvendo é pecado, vê que aquilo ali é um maldito pecado, e a gente não se livra do pecado, e fica enrolando, e enrola, empurra com a barriga, não resolve o problema, e vai enrolando. Resultado, um engodo está feito, e aí depois, é só sofrer as consequências, porque não tem mais como desfazer. É só sofrer as consequências. Porque todo pecado traz uma consequência. Seja a consequência pequena ou grande, mas todo pecado vai trazer uma consequência. Seja um homem adulterar sua esposa, a consequência pode ser desde uma doença sexualmente transmissível, ou pode ser só alguma inflamação nos seus órgãos sexuais, uma pomadinha vai resolver, ou pode ser uma doença irreversível, AIDS, sei lá, pode ser um filho fora do casamento, e aí já era. Então, o pecado, ele sempre vai trazer uma consequência, pequena ou grande, sempre vai. E isso trouxe um grande problema para o Sansão. Então, se você ler agora Juízes 16, do 19 ao 21, 16 do 19 ao 21, a gente vai acompanhar um grande problema que isso trouxe para o Sansão.
O problema é de brincar com o pecado. O problema é de estar abraçado com o pecado. O problema é de saber que tem o problema e não resolve o problema. Eu tenho um problema e não resolvo o problema achando que esse pecado ele vai sair por si só e não vai. Acharam? Juízes 16, capítulo 16, do versículo 19 ao 21. Amém. Uhum. Amém. Gênesis, Pode ler, gente. por favor. Tá. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela e, tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça e assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Então ela gritou: Sansão, os filisteus têm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: Vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já havia retirado dele. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Amém. 22 Amém. também? Não, só até aqui por enquanto. Ok. Só até aqui. Vamos lá. Problema. Pecado. Solução. Se arrepender e largar o pecado. Escolha do Sansão. Permanecer e brincar no pecado. Permaneceu, brincou, mentiu, arrumou mentira, foi uma mentira atrás da outra. Resultado: arrancaram os olhos dele, fizeram ele de escravo em Gaza, amarraram ele no tronco lá e mandaram ele ficar rodando lá nessa cadeia de bronze, moendo o moinho, empurrando lá, moendo o moinho lá. Por isso que aconteceu com a Sansão. Terminou aí? Não. Terminou aí não. Não terminou aí porque depois os filisteus ainda fizeram uma festa e colocaram lá Sansão de palhaço, bobo da corte, para humilhar ele lá como troféu. Sansão ficou lá, sendo humilhado. E Sansão fica sendo humilhado. Cego, os olhos vazados, furados, vazados, preso, sem Deus, porque Deus já havia falado, só olha, se cortar o seu cabelo, acabou força. Se você comer carne imunda, acabou força. Se você beber vinho, acabou força. Várias coisas que eram descritas categoricamente e de forma bem clara as orientações de Deus para que ele não se apartasse de Sansão, para que Sansão também não perdesse suas forças. Assim como nos dias de hoje, também nós temos orientações claras de Deus sobre o que é bom e o que é mal. Precisa de uma pregação para saber que matar é mal? Precisa de uma pregação para saber que roubar é mal? Precisa de uma pregação para saber que mentir é mal? É pecado? Isso tudo é pecado? Precisa de uma pregação para saber que jogo, prostituição e muitas outras coisas são pecados? Precisa realmente disso? Não, não precisa. No fundo, você sabe que está errado. No fundo, você sabe que esse fruto você não pode comer.
No fundo, você sabe que você deve se afastar. No fundo, você sabe que você não deveria ter feito, mas fez. E aí você continua no pecado, continua abraçado no pecado e continua orando para Deus. Abraçado você no pecado, sabendo que está pecando. Você acha que Deus vai te ouvir? Será que Deus vai te ouvir? Você é abraçado no pecado? Ah, Jesus, mas é um pecadinho. Você acha que Deus vai ouvir você no pecado? Vamos ouvir a resposta na própria Bíblia? Nós já lemos essa passagem várias vezes, mas vamos ler novamente. João, capítulo 9, versículo 31. Evangelho de João. Nós vamos voltar para Juízes ainda, tá bom? Então deixa marcado aí. Mas vai lá para o Evangelho de João, no capítulo 9 e no verso 31. E quem encontrar, lê para mim, por favor, o verso 31. Pode ligar o microfone, tá bom? Para ler. Sabendo, aqui, ó, sabemos que Deus não atende pecadores, mas ele atende os que o respeitam e fazem a sua vontade. Deus ouve a pecadores? Não, não ouve. Não. Ele ouve aquele que se arrepende e faz a sua vontade. Esse Deus ouve. É o que se arrepende. E se arrepender o que é? É pecar, é mentir hoje, aí de tarde fazer outra mentira, aí ora, pede perdão a Deus, aí de noite conta outra mentira, aí ora, pede perdão a Deus, amanhã de manhã outra mentira. Isso não é arrependimento. Isso não é arrependimento. Arrependimento é ir e não pecar mais para que coisa pior não te aconteça. É isso que Jesus fala. É ir e não pecar mais. Você vai e não peca mais. Mente, não mente mais. Isso é arrependimento. Isso é você se arrepender. Agora a pessoa está em pecado, sabe que está no problema, não resolve o problema. Além de não resolver o problema, a pessoa faz o favor de continuar abraçada no pecado, não vai ser ouvido. Deus não vai lhe ouvir. Pode orar o quanto for, não vai. Está aí escrito. Ó. É escrito. Deus não ouve pecadores, mas os que se arrependem. Esse ele ouve. Você se arrepende e começa a fazer a vontade de Deus. E foi isso que aconteceu com Sansão, no final das contas, né? Que é o que nós vamos ler agora. Juízes, capítulo 16, do versículo 28, 29, 30 e 31. Juízes 16, do 28 ao 31. Liga o microfone e pode ler. São 16 e 28, né, Joel? Isso, do 28 até o final. E Sansão orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, meu Deus, peço que lembres de mim. Por favor, dá-me forças, só mais esta vez. Deixa que eu, de uma só vez, me vingue dos filisteus, por terem furado os meus olhos. Então, agarrou as duas colunas do meio, que sustentavam o templo, com a mão direita numa coluna e a esquerda na outra.
jogou todo o seu peso contra elas e gritou: que eu morra com os filisteus. Em seguida, deu um empurrão com toda a força, e o templo caiu sobre os governadores e todas as outras pessoas. E assim, Sansão matou mais gente na sua morte do que durante a sua vida. Os irmãos de Sansão e toda a sua família foram buscar o seu corpo. Eles o levaram e sepultaram entre Zora e Estaol, no túmulo de Manoá, o seu pai. Sansão havia governado o povo de Israel durante 20 anos. Amém. Sansão, ele se arrepende dos seus pecados, ele se arrepende dos seus pecados, ele então clama a Deus, arrependido dos seus pecados. Deus, então, ouve a Sansão arrependido dos seus pecados, e mesmo com os cabelos cortados, porque a força não estava nos cabelos de Sansão, a força estava em Deus. A força estava na aliança de Sansão com Deus. O cabelo era apenas um símbolo. Fazia parte ali. Mas a força não era do Sansão. A força era de Deus, sempre foi. A força era de Deus. E Sansão, arrependido dos pecados, ora a Deus, pede perdão ali. E ele mata ali naquele momento mais pessoas do que o que ele havia matado em toda a sua vida. Ele mata ali os filisteus, inimigos de Deus, inimigos do povo de Israel, do que ele matou toda a sua vida. E qual foi o preço disso? Ele também morreu. Porque o pecado ele trouxe uma consequência. Às vezes a gente vai para a igreja e a gente quer ouvir uma palavra que nos edifique. Muitas das vezes nós vamos para a igreja para orar, pedir a Deus perdão. Só que nós não fazemos a nossa parte. Nós dizemos amém na hora do culto, mas na hora de praticar, a gente não pratica. A gente fala amém na hora lá, o pastor falando, para a pessoa que está pregando, mas na hora de praticar no dia a dia, nós não praticamos. Somos desobedientes à palavra de Deus. Desobedientes àquilo que Deus quer para nós, para a nossa vida. Então é muito importante que a gente possa ler a palavra de Deus, que nós possamos também ouvir ela, mas acima de tudo praticar aquilo que nós ouvimos. Não só dizer o amém em concordância, mas a concordância vem nas nossas atitudes. São as nossas atitudes que contam, não são as nossas palavras. Lembra da parábola do filho desobediente que Jesus contou? Quem foi que obedeceu? Foi o que disse que ia e não foi fazer o que o pai tinha pedido? Ou foi o que disse que não ia, mas fez o que o pai pediu? Quem foi o filho obediente da história? Então nós devemos ser filhos obedientes. Ler a palavra de Deus, entender, mas acima de tudo praticar. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, que o Senhor possa nos revelar isso no nosso coração. Oh, Jesus. E que a gente possa praticar diariamente isso. Eu vou convidar vocês a orar comigo. E em seguida, eu vou parar a gravação para que vocês possam comentar. Tá bom? Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento.
Pai, nós queremos ser, acima de tudo, ouvintes da tua palavra, mas aplicadores dela diariamente nas nossas vidas. Cuida de nós, Paizinho. Cuida de nós, Pai, para que nós possamos, Senhor, Jesus, sermos trabalhados com o fruto do Espírito, sermos mansos e, acima de tudo, Pai, praticar a tua palavra com amor e fé, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Cuida de nós nesse dia, Pai. Olha para todas as pessoas que nesse momento não têm a Ti como o Senhor e Salvador. Que o Teu Espírito Santo possa convencê-las do pecado, que elas possam voltar para a casa do Pai. É o que nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém.